Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Guilherme Santoro Gestenberg, eu sou coordenador de projetos acadêmicos da Septem Campus, além de vocês já me conhecerem também como professor de imobiliário, de societário, empresarial. E hoje nós teremos a presença novamente do querido professor William Villaruel, já é o segundo curso conosco, segundo de muitos, se Deus quiser. Professor, inclusive, William, além de fazer novamente sua apresentação, deveria agradecer porque o professor enviou de forma antecipada todas as gravações novamente, então fico muito grato pelo profissionalismo do seu trabalho, isso é muito positivo para todos nós, é algo que nós valorizamos muito, muito obrigado, professor. E o professor William Villaruel é advogado internacionalista, Customer Success, Customer Experience, Case Manager, além de ser consultor jurídico, especialista em imigração americana, imigração portuguesa e imigração italiana. Professor, hoje vai trazer aqui para a gente um curso de Direito Imigratório, Brasil e Portugal. Muito obrigado, professor. Passo a palavra ao senhor. Boa noite a todos. É com grande satisfação que estou aqui hoje para dar início aí à aula inaugural sobre esse curso de Direito Imigratório Brasil e Portugal. E antes de mais nada, quero agradecer ao Dr. Guilherme pela apresentação, pelas boas-vindas, e agradeço também a todos os presentes que aqui estão e aos que verão também futuramente o curso, essa aula gravada, buscando aí o conhecimento e desenvolvimento profissional nessa área que cresce a cada dia, que é o direito imigratório. Também gostaria de fazer um agradecimento aí especial à Septem, pela honra, pela oportunidade de compartilhar esse tema, que além de ser aí a minha especialidade, é também a minha grande paixão, falar sobre direito imigratório, sobre a imigração. E o direito imigratório, como eu sempre gosto de dizer, não é apenas um conjunto de leis e regulamentos. Ele representa aí vida, sonhos, oportunidades, mudança totalmente drástica nas vidas das pessoas. Então, é um direito no qual eu falo que, além de uma atuação profissional, é uma atuação social, uma atuação também que ajuda aí a sociedade como um todo a se desenvolver no quesito da imigração e cultural também. E ela envolve aí histórias de pessoas que buscam recomeços, seguranças, melhores condições de vida. E nesta aula vamos aí explorar um pouquinho sobre a história da imigração, a evolução da legislação obrigatória no Brasil, em Portugal, fazendo aí um panorama completo sobre como será o nosso curso, falando do direito imigratório no Brasil e em Portugal, de uma forma um pouco mais sucinta, para que vocês possam aí se aprofundar também nas aulas que foi gravada com muito carinho para vocês. Começando então, falando então um pouquinho sobre imigração de fato, desde os primórdios da humanidade, a imigração sempre existiu. Eu gosto de dizer que os primeiros seres humanos eram nômades, movendo-se em constante busca por alimentos, segurança, melhores condições climáticas de vida, e ao longo do tempo, os fatores que impulsionaram a imigração tornaram-se mais diversificados, como expansão territorial, colonização, guerras e conflitos, perseguições políticas, religiosas, ideológicas e até mesmo aí melhores condições de vida. Então, busca por uma mudança climática, desastres naturais também são casos, mas o principal ponto aí, digamos que temos a condição de vida, trabalho, estudo cultural e social que envolve hoje a imigração atual. Mas a imigração não acontece apenas aí com os seres humanos. Eu gosto de dizer que a imigração ela está intrínseca na natureza, então diversas espécies, por instinto de sobrevivência, se adaptam à imigração. Então os pássaros voam milhares de quilômetros em busca de temperaturas mais amenas, peixes percorrem oceanos inteiros para a reprodução, nós temos o caso do salmão, que faz aí uma longa trajetória para fazer a sua reprodução, e até pequenos insetos, como borboleta, cruzam continentes para fazerem aí a sua imigração e procurando essa melhor condição de vida. E se olharmos para a história da humanidade, veremos que a imigração sempre foi um fator determinante para o desenvolvimento das civilizações. Com isso, falando então de Brasil, não é? Falando um pouco sobre o Brasil e Portugal, o Brasil sempre foi um país de imigrantes. Desde a chegada dos colonizadores ali portugueses no século XVI, até as grandes ondas imigratórias do século XIX e XX, o país foi moldado por diferentes povos e culturas. Entre os principais grupos migratórios que nós tivemos no Brasil, nós podemos destacar, então, portugueses, que foram os primeiros colonizadores, influenciaram profundamente a nossa cultura, a língua, a estrutura
jurídica a qual nós temos hoje no Brasil. Temos também os africanos escravizados, que tragicamente, infelizmente, foram forçados a migrar para o Brasil, e a sua influência trouxe, então, uma evidente mudança na nossa cultura, religião, culinária, aspectos gerais de festas, entre outros, que nós trazemos, então, da cultura africana. Além de italianos, alemães, japoneses, que chegaram no século XIX e início do século XX, para trabalhar ali nas lavouras, no setor industrial, trazendo, então, esse avanço tecnológico, esse avanço na agricultura e também econômico para o país. Sírio-libaneses contribuíram para o comércio e desenvolvimento econômico, e mais recentemente tivemos, então, a imigração dos haitianos e venezuelanos, migração essa contemporânea em busca de refúgio e melhores oportunidades. No Brasil, diversas ondas imigratórias formou, então, uma nação multicultural, com forte presença de diferentes etnias e tradições. Não é difícil você buscar aí algo que seja de outra cultura, né, que você traz de uma herança cultural oriunda de uma imigração. Então, nós temos festas, nós temos diversos pratos típicos, que são pratos típicos de outros países, temos danças na música, na questão da religião, então nós temos as religiões africanas, temos também alguns bairros, inclusive na Grande São Paulo, se chegarmos, nós temos bairros com cultura asiática muito presente. Aqui vizinho de mim, em Piedade, próximo do interior de São Paulo, nós temos a cidade de Piedade, que é uma cidade basicamente que foi criada na lavoura por japoneses, entre outros, e nós vemos muito essa cultura e essa herança trazida, então, pela imigração. A imigração, então, ela traz essa geração, basicamente, de uma cultura e a criação dela. Portugal, por muito tempo, foi um país de emigrantes, diferentemente do que acontecia no Brasil, que recebia imigrantes. Então, lembrando que imigrante é quem deixa, imigrante é quem chega, imigrante é o todo, então quem vai ou quem chega. E Portugal, por muito tempo, ele foi um país de emigrantes, então tinha uma retirada de população, uma retirada de membros portugueses, de portugueses do país. Durante muitos séculos, milhares de portugueses deixaram o país em busca de melhores condições, então, de vida, principalmente para Brasil, Angola, Moçambique, a França, Canadá, entre outros países. Contudo, nas últimas décadas, Portugal se tornou ali um destino muito procurado para a imigração. E por que isso? Por conta que Portugal acabou entendendo que para conseguir o seu desenvolvimento, para alavancar a sua economia, eles precisavam, então, trazer políticas que trouxessem o imigrante mais próximo deles e conseguissem atrair imigrantes. E com isso houve diversas flexibilizações, tanto na legislação portuguesa para a imigração, como nós tivemos aí diversas flexibilizações na questão de cidadania, outros pontos também, nacionalidade portuguesa, facilitando com que tivesse essa atração de imigrantes para o país. Tudo isso nós vamos ver detalhadamente no curso, cada aspecto legal desse. Então, o curso, falando um pouquinho sobre ele, foi dividido em 2 grandes módulos. No primeiro módulo, nós falaremos basicamente do direito brasileiro, então faremos aí uma passagem de 5 aulas pelo direito brasileiro, e no segundo módulo faremos aí uma passagem de 5 aulas no direito português também, vendo quais foram esse avanço na cultura portuguesa, digamos, de melhor recepção para o imigrante, trazendo aí o que originou nessa procura de imigrantes em Portugal. Hoje, os principais imigrantes em Portugal é o brasileiro, que lidera, então, as estatísticas de imigração do país. Então, a maior comunidade de estrangeiros, de imigrantes dentro de Portugal hoje são brasileiros. E depois nós temos, principalmente na sequência, africanos dos países do acordo, né, de comunicação dos países de língua portuguesa, que é o acordo que nós chamamos de CPLP. E esses são países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, entre outros países que são, então, também que fazem parte aí dessa grande massa de imigrantes em Portugal. Além deles, nós temos aí cidadãos do leste europeu e da Ásia, atraídos pelas oportunidades de emprego e residência na União Europeia, como Portugal faz parte do acordo da União Europeia de livre mobilidade. Isso facilitou também
ali a imigração de muitos que buscavam viver na Europa se mudarem para Portugal. Tudo isso trouxe ali para Portugal um grande também mudanças recentes, principalmente mais recentes, nós tivemos aí mudança na cultura portuguesa, e com isso também tivemos ali uma, digamos, uma nova tendência de Portugal. Hoje o que atrai muito em Portugal seria a sua busca e a sua facilitação para as áreas de tecnologia, que seriam as áreas hoje mais exploradas no país, para esse avanço tecnológico. Então, o país tem aberto as suas portas para receber profissionais que ajudem no desenvolvimento tecnológico do país. Com isso, falando então sobre imigração, falando agora um pouquinho sobre os avanços da legislação imigratória, primeiramente no Brasil. Antes de 2017, o Brasil ele era regido então pelo Estatuto do Estrangeiro, que era a Lei 6.815 de 1980, criado ainda durante a ditadura militar. Essa legislação ela via o imigrante como uma ameaça, então ele acabava sendo visto perante a lei, digamos assim, com ameaça, tendo uma restrição da sua participação na sociedade. A grande mudança veio recentemente, digamos aí, falando em questão histórica, né? Veio mais recentemente com a Lei 13.445 de 2017, que trouxe avanços como trazendo o imigrante para ser tratado como um sujeito de direito e não uma ameaça ao Estado. Então, o imigrante saiu daquela condição no qual ele era incluído como se fosse uma ameaça, um perigo, um peso para o país e passou a ser considerado, então, um sujeito de direitos e deveres, como todos os cidadãos brasileiros. Foram também garantidos direitos fundamentais, como o direito à saúde, educação e trabalho, e o processo de regularização ali da residência se tornou mais acessível e menos burocrático, que era o que acontecia antes com a Lei 6.815 de 80. Com essa legislação, o Brasil se alinhou aos princípios então internacionais de proteção ao imigrante, digamos que até um pouco mais tardio, se formos comparar com outros países, mas também chegou aí nesse alinhamento para trazer aí reconhecimento tanto dos direitos fundamentais, direitos humanos, trazendo muito essa questão também desse avanço com essa lei 13.445 de 2017. Hoje, o Brasil possui diferentes tipos de vistos, dependendo, então, da finalidade da imigração. Esse é um ponto que eu sempre gosto de citar, vocês verão bastante isso durante o curso, que eu sempre gosto de falar que cada visto, cada tipo de visto, ele possui um propósito. Indiferente do país o qual você for pleitear um visto, cada visto terá um propósito. E cabe a nós, consultores, advogados imigratórios, entendermos essa especificidade de cada visto e também entender qual é a necessidade do nosso cliente para fazer esse direcionamento específico para cada tipo de visto. Então, um exemplo, se a pessoa pede um visto, se a pessoa quer vir para trabalhar, eu não posso solicitar a ela um visto de visita, porque se eu solicito a ela um visto de visita, a não ser que seja um caminho que ela venha como visita e depois ela faça essa migração para um visto de trabalho, até aí tudo bem, mas se desde o início você analisa e vê que o melhor caminho é o visto de trabalho, então não faz sentido você pedir um visto de visita. Então nós temos que parar, sentar, quando chega alguém falando, olha, eu desejo fazer uma imigração para o Brasil, eu desejo pleitear um visto, então nós vamos sentar primeiramente e entender com aquela pessoa qual é o seu propósito. Para que você precisa de um visto? É para estudar? É para tratamento médico? É para investimento? É um visto humanitário? É um visto de turismo? Entendermos, primeiramente, qual é o propósito desse visto, e a partir do momento que nós entendermos, daí nós vamos bater quais são os requisitos de cada visto, para entender se essa pessoa de fato se qualifica, ou o que ela pode fazer para qualificar-se para esse visto. E isso aí nós vamos falar aí de imigração no modo geral, que qualquer país que você for, cada um tem o seu propósito. Então, entre os principais tipos de visto brasileiro, nós temos hoje o visto de visita, visto de trabalho. Então, uma particularidade do visto de visita, ele é para uma permanência temporária, sem a possibilidade, então, de trabalho. A priori, não pode trabalho remunerado.
Então, isso é uma questão que, se a pessoa já vem diretamente para começar a trabalhar sem ter esse já sendo remunerada, não seria o visto adequado. Visto de trabalho para estrangeiros com contrato formal no Brasil, então nós veremos que ele tem um tempo específico que ele pode ficar, até 2 anos, depois ele pode fazer uma reaplicação, uma renovação desse visto. Nós temos o visto de estudante, que seria para aqueles estrangeiros matriculados em uma instituição de ensino, visto de investidor para quem investe capital no país, então nós vamos ter ali uma ramificação desse visto de investidor, saindo ali diversas ramificações de cada um, desses tipos de investidor. Então nós vamos entender o que investe, por exemplo, em uma empresa, o que investe no ramo imobiliário, o que investe em fundos do país, cada um deles tem uma especificidade. E nós temos o visto humanitário para refúgio e também a solicitação de asilo, que seria ali aquelas pessoas que estão naquela condição de vulnerabilidade, amparado pela lei do refúgio também. Além disso, nós temos, então, o processo da nacionalidade brasileira. Então, nós temos o processo dos vistos, que nós comentamos que foi um dos principais avanços trazidos, e o outro foi uma abertura maior para essa nacionalidade ou naturalização brasileira. Então, hoje, falando aí uma diferença, digamos que técnica, para entendimento do que seria cada um desses conceitos. Então, nacionalidade é a legislação jurídica entre o indivíduo e o Estado. Então, é dizer que essa pessoa, se ela nasceu naquele Estado, então no Brasil, por exemplo, nós temos a nacionalidade por nascimento ou a nacionalidade sanguínea. Então, se a pessoa nasceu no Brasil e os solis, ela é brasileiro, isso é a nacionalidade dela. Se ela nasceu filha de brasileiro, ela é brasileira, a não ser com algumas especificidades que teremos no curso. E daí nós temos outra termologia, que seria a cidadania. O que seria a cidadania? Cidadania, de fato, é o exercício dos direitos políticos e sociais no país. Então, ser cidadão é ter o direito de exercer os seus direitos políticos e sociais no país. Então, é a partir desse momento que você vira cidadão. E nós temos a nacionalidade por naturalização, que seria o processo para os estrangeiros adquirir a sua nova nacionalidade. Então, digamos que o argentino que vem para o Brasil, ele tem a nacionalidade dele argentina e ele passa por um processo de naturalização, e é através desse processo de naturalização que ele consegue, então, de fato, se naturalizar um brasileiro e ter a sua nacionalidade brasileira e gozar dos direitos e deveres como um nacional. Então, essas são aí as principais diferenças que nós temos aí sobre essas termologias. Falando um pouquinho sobre as maneiras de naturalização que nós temos então a naturalização ordinária, que seria a modalidade mais comum que pode ser solicitado pelo estrangeiro que reside legalmente no Brasil há pelo menos 4 anos e atenda aos critérios exigidos. E esse prazo ele pode ser reduzido para 1 ano, caso o estrangeiro ele tenha um cônjuge brasileiro, filhos brasileiros ou tenha prestado serviços relevantes ao Brasil, e daí cabe a nós, como consultor, entender se esse serviço relevante se enquadra ou não dentro do exigido para essa naturalização. Nós vamos ver no curso bem detalhado como seria esses serviços relevantes, quais seriam os critérios de cada uma delas. Nós teremos também a naturalização extraordinária, então para estrangeiros que residem no Brasil há mais de 15 anos de forma ininterrupta, sem antecedentes criminais. A diferença principal desse seria que, neste caso, a exigência do conhecimento da língua portuguesa, que é um requisito para a ordinária, ela é dispensado. Nós temos, além dessa naturalização especial, destinada a estrangeiros que são cônjuges de diplomatas brasileiros e moram no Brasil há mais de 5 anos. Temos a naturalização provisória, então concedida a crianças, adolescentes, estrangeiros que migram para o Brasil antes dos 10 anos de idade. Então é uma naturalização que você solicita ela e depois você torna ela em uma naturalização de fato, você se torna uma naturalização, uma nacionalidade direta. Então, para aquelas crianças que veio antes dos 10 anos, pode ser solicitada essa naturalização provisória, porque nós veremos que no processo de naturalização, geralmente os filhos que nasceram em outro país, mesmo que o pai consiga essa nacionalidade por naturalização, ele acaba não sendo, então, abrangido pela sua naturalização, pela sua nacionalidade adquirida através da naturalização.
Então, quando um estrangeiro ele vem para o Brasil e ele pede a sua nacionalidade através da naturalização, os seus filhos que nasceram sem estar em solo brasileiro, antes desse pedido dele da naturalização, da nacionalidade, ele não adquire imediatamente a sua nacionalidade através do seu pai. Então, ele teria que passar pelo seu processo. Porém, isso, para as crianças menores de 10 anos, ela pode solicitar a naturalização provisória. Então, esse seria aí os aspectos principais da naturalização, cada uma delas no Brasil. Doutor Olavo, tem uma pergunta? Oi, desculpa, o som tá ligado, né? Desculpa, eu tô escrevendo aqui para coisa de cliente. Mil desculpas, eu acabei de chegar da rua. Mas olha, fique à vontade. O prazer estar aqui. Desculpa, acabei tô me trocando, por isso que eu daqui a pouco não apareço. Mas um prazer. Estava falando justamente com duas colegas que estavam morando em Portugal agora, e elas estão falando sobre a dificuldade da vida delas, né, com esse negócio da mudança da manifestação de interesse, para revalidar o diploma. Uma é nutricionista e tem uma dificuldade enorme de revalidar o diploma dela. Enfim, Portugal é um país muito burocrático, realmente. Elas duas moram lá, têm 30 e poucos anos de idade, e estavam falando das dificuldades que elas passam no dia a dia, né? E aí, aproveitando, como é que está essa situação de manifestação de interesse agora? Voltou, não voltou? Porque, para quem não sabe, manifestação de interesse é como chama nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos, Adjustment of Visa Status, que é a possibilidade de você mudar o seu ajuste de visto dentro do país. Então, você está com visto turista e muda para visto de estudante, de estudante para visto de trabalho. Portugal tinha acabado com isso e travou completamente o sistema imigratório em Portugal. Eu queria até saber como é que está essa situação agora. Perfeito. Portugal, nós temos aí, recentemente, né, inclusive hoje, estava em um grupo, uma discussão bastante acalorada ali de alguns colegas sobre esse ponto, principalmente de Portugal, porque nós temos tido um avanço, no caso, o governo atual tem tentado fazer esse avanço para flexibilizar, então, essa conduta imigratória, né, essa facilitação da imigratória, então, inclusive a manifestação de interesse e tudo mais. Porém, alguns pontos ali estão muito em discussão com a União Europeia. Atualmente, um dos grandes desafios é que a União Europeia ela tem se mostrado um pouco mais restrita à pró-imigração. Então, de fato, esse ponto da imigração está sendo discutida. Atualmente, algumas categorias, então, pode pedir a manifestação de interesse. Então, nós temos o trabalhador subordinado, aquela pessoa com um contrato de trabalho em uma empresa portuguesa, ela pode pedir a manifestação de interesse dentro do solo, então, português. O trabalhador autônomo, então, aquele que prestador de serviço, pessoa com alguma atividade aberta, emissão de recibos, enfim, que está sendo ali um prestador mesmo de serviço, está emitindo recibos, ele pode também fazer essa manifestação. E nós temos o empreendedor que também pode fazer essa manifestação. Porém, aqueles que entraram em Portugal de maneira irregular, quem tem algum antecedente criminal ou quem deseja solicitar uma residência sem a comprovação de uma atividade econômica, ali ele acaba tendo uma dificuldade um pouco maior. Então, digamos que acaba sendo um pouco mais vedado, né, para algumas categorias de imigrantes conseguir aí essa manifestação de interesse realmente. Além de outros aspectos burocráticos, como a revalidação do diploma, que tem sido difícil, a mudança também no órgão, inclusive, quando falarmos um pouquinho de Portugal, na sequência falarei sobre as mudanças do órgão. Então, nós tivemos digamos que, separação, né, dos órgãos que era tudo centrado em apenas um único órgão, e foi separado para tentar uma agilidade. Então, em órgãos diferentes, hoje nós temos o AIMA, temos outros órgãos também que são responsáveis por fazer o processo migratório, e isso acaba ali gerando também alguns atrasos bastante, digamos assim, que acentuados na imigração portuguesa, que estão levando aí a uma dificuldade, digamos assim, pode-se dizer aí um trabalho um pouco maior. Não que seja tão difícil, mas está levando aí um trabalho um pouco maior. Doutor, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que estou falando duas brasileiras que estão morando em Portugal e que estão passando férias aqui, que eu encontrei hoje, né?
Outra coisa que elas mencionaram é que não há muito respeito a uma fila, né, teoricamente, de quem entrou primeiro em Portugal. Como é que está essa situação? Eles levam em prioridade algumas categorias de visto, ou é da cabeça do agente migratório? Como é que funciona? Perfeito. Conforme comentado, quando houve essa separação, então, da lei, com a nova lei que houve a separação dos órgãos imigratórios, essa fila acabou sendo aí um pouco confusa, um pouco bagunçada. Então, realmente tem aí essa dificuldade hoje, né, em alguns órgãos você tem essa dificuldade do peticionamento acabar sendo em detrimento de outro que peticionou na frente. Está um pouco aí esse critério, digamos, de fato, de qual é o critério utilizado para fazer essa análise primeiro em um a outro processo, não ficou claro ainda, digamos assim. Mas nós temos notado aí algumas dificuldades nesse ponto também. Perfeito, então. Alguma dúvida mais, doutor Olavo? Vou seguindo aqui, então, no final... Obrigado realmente pela Imagine, fico à disposição, qualquer outro que tiver alguma dúvida pode ir perguntando, e no final também abrirei aí um tempinho a mais para alguma discussão e algum questionamento. Seguindo, então, aqui, falando agora sobre a imigração de fato em Portugal, adentrando aí, então, com a imigração de Portugal, finalizando essa parte da imigração brasileira, nós temos aí, em Portugal, também alguns avanços na lei imigratória portuguesa para trazer aí essa flexibilização, conforme eu comentei, para essa melhor estruturação, né, digamos assim, da imigração e facilitação, que acabou facilitando um pouco mais, mas nem tanto quanto nós gostaríamos, conforme acabamos de ver. Mas aí, falando então sobre esse direito imigratório em Portugal, nós temos um avanço da lei. Nós tínhamos ali uma restrição, né, na lei imigratória portuguesa, bastante acentuada. Então, era uma lei bem mais fechada para a atuação de imigrantes anteriormente, e essa lei ela passou por diversas mudanças. Então, a primeira grande mudança que ela passou, a primeira grande evolução, foi trazendo ali o respeito, né, digamos assim, então a evolução na estrutura do direito imigratório em português. A legislação portuguesa foi moldado ao longo dos anos para trazer ali princípios que regem categorias de imigrantes. Então, antigamente nós não tínhamos definido muito certo quais eram as categorias de imigrante. Hoje nós temos quem são os imigrantes mais comuns dos países. Tudo isso nós temos muito mais detalhado na lei. E Portugal, ela acabou ali, então, sofrendo a lei 23 de 2007, que ela foi alterada também pela lei 102 de 2017, trazendo algumas modificações que antes, a lei estrangeira de 2017, a legislação portuguesa ela não diferenciava, então, esses tipos de visto, autorização de residência, tornando os processos confusos, demorados, e os imigrantes muitas vezes não sabiam quais documentos apresentar, e além do sistema de regularização, era ineficiente, cheio aí de barreiras burocráticas. O que mudou? A lei, então, com a lei de 2017, ela foi atualizada e facilitou a regularização para determinadas categorias. Então, nós temos aí categorias como empreendedores e trabalhadores altamente qualificados que foram inseridos com essa lei. Os impactos dessa mudança para Portugal passou a atrair mais trabalhadores estrangeiros qualificados, facilitando aí a permanência legal. Antes da lei de 2007, nós tínhamos até a década de 70, não tinha uma legislação migratória estruturada, então a imigração ela era regulada de maneira arbitrária. Os poucos estrangeiros que entravam no país enfrentavam burocracias excessivas, falta de direitos e garantias, e além da dificuldade na regularização. E isso aí não havia critérios claros para a concessão nem de uma residência, e muita deportação de imigrantes acontecia ali em Portugal. Isso é o que nós mostramos, então, o que reflete essa maior quantidade de emigrantes do que de imigrantes no país. Após as reformas, então, houve aí esse grande avanço que nós vemos, tanto em 2007 já foi um avanço, mas em 2017 aí foi esse grande avanço mesmo. E em 2020, na Lei 237A, atualizado aí em 2020, nós trouxemos aí uma outra grande mudança.
Então, o processo de aquisição da nacionalidade portuguesa era rigoroso e restritivo, exigia aí muitos anos de residência, impondo barreiras para descendentes de portugueses e cônjuges de cidadão portugueses, e a atualização do regulamento nacional flexibilizaram aí os critérios, reduzindo o tempo necessário de residência para naturalização de 10 para 5 anos e facilitando o acesso à nacionalidade para netos de portugueses, cônjuges que comprove o vínculo efetivo com a comunidade portuguesa. Em 2021, nós tivemos também um grande avanço, que foi o Acordo de Mobilidade das Comunidades de Língua Portuguesa, o CPLP, que antes desse acordo, países de língua portuguesa não tinham nenhum benefício especial para emigrar para Portugal, enfrentando aí as mesmas exigências que cidadãos de países terceiros. O que mudou? O acordo que permitiu que cidadãos da CPLP tivessem esse acesso facilitado autorizou a de autorização de residência em Portugal, eliminou muitas etapas burocráticas e acelerou, então, o processo de legislação. Tudo isso nós vamos ver de forma bem mais detalhada no curso, passando apenas de uma pincelada rápida sobre as principais mudanças. Mas isso aí ajudou, por exemplo, atualmente, brasileiros a conseguirem solicitar a sua residência em Portugal de uma forma mais rápida e simples, sem precisar comprovar vínculos trabalhistas ou acadêmicos logo no início do processo. Então, antes era um requisito, ou ainda é para outros países que não são membros da CPLP, esse requisito de comprovar tudo antes de começar o processo. Você faz toda a submissão dos documentos para depois começar o processo. Nos países de língua portuguesa, com o acordo da CPLP, você tem esse privilégio, digamos assim, de começar o processo e, no decorrer desse processo, apresentar alguns documentos. Em 2023, tivemos uma grande outra mudança, que foi a reestruturação do CEF, que era o órgão, então, o Serviço Estrangeiros de Fronteiras, que era o órgão que concentrava todas as relações relacionadas à imigração, todos os processos que se falava de imigração, era concentrado no CEF. E o sistema ele era ineficiente e acaba resultando ali numa longa fila, processos demorados, dificuldade no atendimento aos imigrantes, era um pouco pior ainda. E o que mudou com isso? De 2023 para cá, o governo resolveu, então, pegar o CEF, destrinchar ele em diversos órgãos. Com isso, foi criado órgãos e dividiu em cada um desses órgãos a função para cada um deles. Então, com isso, passou a Agência para a Integração de Imigrantes e Asilo, o AIMA, a lidar com o processo de autorização de residência e atendimento a imigrantes, enquanto a fiscalização migratória foi transferida para a Força Policial e Migratória. E isso foi aí essa distinção, né, de cada um dos órgãos e o que cada um fazia. O impacto que isso trouxe foi que a mudança ela visa tornar o processo mais ágil e transparente, reduzindo o tempo ali para a legalização de imigrantes e garantindo aí o melhor atendimento. Porém, como toda mudança, né, ao fazer essa mudança do CEF para o AIMA, muitos processos acabaram saindo fora da ordem, muitos processos acabaram tendo uma demora um pouco maior do que era esperado. Então, enquanto o Brasil tem uma abordagem, digamos assim, mais humanizada, garantindo o amplo acesso à regularização para o imigrante, Portugal ele possui um sistema altamente burocrático, com regras distintas para cada tipo de imigrante. Então, os princípios que regem aí o direito imigratório, princípio da igualdade, direito migratório português, então dizendo aí que todos os estrangeiros em Portugal têm o direito à proteção e dignidade e acesso básicos aí, digamos assim, sem distinção por nacionalidade, raça, etnia, religião ou status imigratórios. Princípio da integração, então Portugal adota políticas para facilitar a integração de imigrantes, garantindo que estrangeiros tenham condições de se estabelecer e contribuir para a sociedade portuguesa. Princípios de mobilidade dentro da União Europeia, que é aquele princípio que permite que o membro de um dos países da União Europeia, então Portugal, ele acaba seguindo as normas do acordo da União Europeia, que permite a livre circulação de cidadãos ali dos países membros dentro de territórios europeus, e isso significa que um cidadão da União Europeia não precisa de visto para entrar, residir, trabalhar em Portugal, bastando realizar, então, um registro formal
junto às autoridades locais. Temos aí o princípio da segurança nacional, que faz o controle migratório, não se limita apenas à entrada e saídas de estrangeiros, mas também a garantia de segurança de todo o território português. Então, o governo adota medidas para prevenir a imigração ilegal e combater as redes criminosas envolvendo o tráfico de pessoas, falsificação de documentos, exploração de trabalhadores imigrantes, entre outros princípios que regem, então, o direito migratório em Portugal. Falando, então, um pouquinho sobre vistos em Portugal. Quais são os principais tipos de vistos que nós temos? Nós temos duas grandes categorias. Então, nós temos os vistos de curta estadia, então, os vistos de rápida duração, né, que você permite ficar pouco tempo no Brasil, e temos os vistos de residência que permitem, posteriormente, a naturalização. Então, nós temos vistos para startups e nômades digitais, nós temos os vistos para os vistos ali como o Golden Visa, que programa de residência para investimento, então ele tem toda a regrinha dele para o investimento europeu. Nós temos alguns outros vistos como apoio à imigração de profissionais de saúde e tecnologia, então nós temos alguns vistos, por exemplo, como visto de trabalho altamente qualificado, priorizando, então, profissionais da área de saúde, tecnologia, para esse avanço tecnológico dentro da comunidade, e tudo isso, então, tem ajudado a deixar Portugal um pouco mais acessível para as pessoas, apesar de todos ainda os problemas enfrentados, todas ainda as burocratizações que nós temos vistos ao longo aí dos últimos anos, e, inclusive, mesmo tendo melhorado, ainda continua seguindo com isso. Entre outros processos de vistos, então, nós temos aí o visto de turismo também, para quem deseja fazer turismo, temos o visto de negócios, como falado, temos visto de tratamento médico para as pessoas que precisam de um tratamento médico breve, então esse é um visto inicialmente concedido por até 90 dias, então ele é um visto de curta duração, geralmente é mais difícil, os vistos de curta duração, eles têm uma dificuldade maior para fazer uma renovação, então precisa de um critério bem estabelecido, e nós veremos que ele tem uma limitação também para fazer essa renovação, geralmente no máximo até 1 ano para fazer essa renovação, alguns limitados a 6 meses. Então, é aquele mesmo esquema dos vistos brasileiros. Qual é o propósito do seu cliente? Qual é o propósito que o seu cliente tem para a imigração, para fazer esse processo migratório? Ele vai para tratamento médico? Então, vamos entender quanto tempo ele vai precisar fazer esse tratamento. Então, daí nós vamos direcionar esse cliente diretamente para o visto mais adequado. Nós temos vistos para missões temporárias, então, jornalistas, artistas, cientistas e demais profissionais que irão desempenhar uma atividade específica e temporária em Portugal. Temos vistos de estudo de curta duração, que seriam para, digamos, um webinar, participar de um congresso, algo que seja de curta duração. Vistos para trabalho temporário, então, trabalhos específicos e temporários em Portugal, trabalhadores sazonais agrícolas, técnicos especializados enviados por alguma empresa para prestar algum serviço temporário em Portugal, entre outros diversos aspectos que podemos falar sobre isso. Temos aí alguns outros vistos, né, que são os vistos de longa permanência. Então, nós vamos ter o visto D1 para aqueles que têm contrato de trabalho com empresas portuguesas. Temos o visto D2, que para empreendedores e trabalhadores autônomos. Nós vamos ter depois o visto D3 para profissionais altamente qualificados. Temos o visto D4 e D5, que são para estudantes e pesquisadores. Nós temos o visto também, outras categorias de visto, como o visto de reagrupamento familiar, ou outras especificidades de vistos, que são aí, cada um deles com documentos específicos, vistos de investidores aí, diversas categorias também que se separam, todos eles falados aí no nosso curso, ao longo do nosso curso. Nós temos um visto também muito interessante, que é o visto para pessoas que têm uma renda no Brasil, então, um aposentado ou uma pessoa que ela tem um fundo no Brasil, que ela consegue se manter de forma sem precisar trabalhar em Portugal, ela consegue também esse visto específico, que seria ali para essa finalidade. Processo de naturalização, nós temos aí alguns processos de naturalização também, assim como no Brasil, nós temos a nacionalidade,
que são aqueles nascidos em Portugal, ou então que acabaram recebendo a sua nacionalidade por naturalização. Temos a nacionalidade por sangue, que seriam para os filhos e netos. Até ali, então, os netos conseguem ainda diretamente fazer a solicitação. Então, o neto solicita através do pai, o filho solicita do português originário, o neto solicita então do filho do português, e assim nós conseguimos fazer essa cadeia imigratória através da naturalização da nacionalidade sanguínea, e nós vamos ver aí ao longo do curso também cada um desses aspectos. Seguindo aqui então para um outro ponto importante que eu abordei bastante no curso, que seria a atuação mesmo do advogado imigratório, tanto na questão portuguesa ou na questão brasileira. Falando de imigração, o advogado imigratório ele tem esse papel primordial, não apenas de prezar primeiramente ali pelo seu trabalho, mas também por esse trabalho social. Então, nós vamos receber pessoas que elas têm uma insegurança, então mudar não é fácil, sair do seu local de origem não é fácil, você passa por mudanças, você passa muitas vezes por rejeições que acontecem, então por você ser estrangeiro. Então, tudo isso são impactos que essa pessoa já vem com medo, com insegurança, com receios, e nós, como advogados imigratórios, consultores imigratórios, cabe a nós fazer esse amparo, fazer esse acolhimento. Eu até gosto de comentar, às vezes, nós fazemos até um papel como se fosse um psicólogo, digamos assim. Então, sentar com esse cliente, às vezes o cliente está desesperado, tem casos, às vezes, de um cliente já de empresário, já tive casos de empresário, pessoa estabelecida, muito bem estabilizada, muito bem estudada, aplicando para um visto de trabalho altamente qualificado, e a pessoa ali já na reta final do processo dela, ela me ligar desesperada e falar assim: William, eu estou trancado dentro de um quarto porque eu estou desabando e eu não sei o que fazer. Eu sei que eu já estou próximo de conseguir o meu visto, de conseguir a minha regularização, mas eu não sei como, eu estou trancado aqui para a minha família não ver, e eu preciso conversar com alguém. E ali, então, você fica 1 hora, 1 hora e meia conversando com o seu cliente, acalmando ele, e esse faz parte do processo do advogado imigratório. Além disso, entender o seu cliente, entender qual é o propósito do visto do seu cliente, é seu papel fundamental desenvolver os documentos que o seu cliente vai precisar dentro do processo. Não deixe a cargo apenas do seu cliente, que se você deixa, às vezes, um documento, é você que é o especialista nesse tipo de documentação. Então, você vai pegar uma carta de referência, vai mandar o seu cliente fazer, ou o referenciador fazer essa carta. A grande chance dela vir fora dos padrões que nós precisamos para a imigração é muito grande. Sempre acabe buscando trazer o processo mais completo possível. William, eu não preciso disso para colocar no processo. Eu não preciso apresentar, de repente, uma carta de referência. Eu não preciso trazer uma declaração desse tipo. Não é um requisito para o processo. Mas, entre o certo e o duvidoso, e o seu cliente receber uma negativa, e você ter que fazer aquilo, fazer uma nova aplicação, e o seu cliente ter mais 10 meses, 1 ano, 2 anos esperando, é melhor que você já seja precavido, se previna e faça toda a solicitação dos documentos com antecedência, do que você deixe para fazer depois de uma negativa. Então, são estratégias. No curso eu trouxe bastante estratégias. Vocês vão ver que tem muito estudo de caso, alguns casos que eu atuei, alguns casos são casos fictícios que eu criei para fazer esse estudo. Então, cada tipo de visto, nós vamos ter um tipo de estudo de caso. Eu montei também uma avaliação para cada aula do módulo, então vai ser bastante intuitivo para que vocês consigam também colocar em prática o que vocês aprenderão durante o curso, e vocês verão aí que são cursos foi bem estruturado, feito com muito carinho. O que vocês tiverem de dúvida também, me coloco à disposição. Minhas redes sociais estão disponíveis também nos slides. Vocês verão que no curso também eu deixo à disposição as minhas redes sociais, o meu LinkedIn. Podem chamar, mandar mensagem, conversar, estou à disposição para responder as suas dúvidas também. E se precisar de ajuda aí com algum processo, sempre vou estar à disposição também para ajudá-los. Agora eu acho que eu vou abrir então para as perguntas, nesses 10 minutos final, doutor Guilherme. Eu vi que já tem uma aqui. Vamos só analisar.
do Harrison, isso, Clayton, né? Ele gostaria de saber o passo a passo para conseguir, então, uma vaga de trabalho em escritórios que ofereçam, se tem escritórios que ofereçam esse serviço. Então, a vaga de trabalho, ela vai variar muito, tá bom? Então, tem, digamos que, escritórios que fazem esse serviço de fazer a intermediação entre a vaga e o profissional. Eu, particularmente, prefiro trabalhar diretamente com o processo de regularização, então, diretamente com o processo imigratório, então, não me adentrando a fazer o processo de ponte, né, entre o cliente e a vaga, mas o principal ponto que seria, então, para conseguir esse emprego, a minha dica aí que eu teria para dar nesse aspecto seria começar, então, a fazer então a candidatura mesmo, digamos assim, a vagas através do LinkedIn, através de outras plataformas profissionais, né, de recrutamento. Você pode estar fazendo, então, essa candidatura, perdão, fugiu da mente, essa candidatura diretamente nessas vagas. As vagas, elas geralmente, quando nós falamos de profissional qualificado, então o altamente qualificado, você terá muitas vagas disponíveis, tá bom? Então, isso é uma realidade. Se você colocar no LinkedIn, você vai ver vagas desde na área do advogado imigratório, então, de advocacia, vagas na área de consultor jurídico. Por conta da nossa licença, infelizmente, nós tivemos aí recentemente um rompimento entre a OAB e a OA, né, que seria a Ordem dos Advogados de Portugal. Nós tivemos um rompimento na parceria que nós tínhamos, onde advogados brasileiros conseguia fazer, então, atuar em Portugal diretamente. Então, hoje em dia, algumas restrições, principalmente para advogados, precisa fazer a revalidação do diploma, aplicar ali essa revalidação para solicitar uma vaga, mas você consegue atuar na área jurídica como um consultor jurídico, como digamos ali, um paralegal, né? Se fosse nos Estados Unidos, que nós sempre falamos que tem o paralegal ali, você consegue atuar também como paralegal, um assistente jurídico, diretamente em Portugal, fazendo aí todo esse trâmite da aquisição de vaga. Conseguiu a vaga? Qual é o trâmite que nós vamos fazer então daí? Nós vamos pegar toda a documentação, mostrando que você é esse profissional qualificado. Pegou toda a documentação, mostrando que você é esse profissional qualificado, quais documentação são essas? Cartas de referência, documentação de diploma, então nós vamos apresentar o seu diploma. Como é em português, não precisa fazer a tradução. Nós vamos apresentar, porém precisa do apostilamento, então tem essa dificuldade, né, esse fator dificultador, que seria o apostilamento, mas a tradução já fica mais fácil. Tem que fazer também a questão, depois, juntar outros documentos, como contratos de trabalho anteriores que você tenha, que mostre a sua experiência na área. Tudo que você tiver como reconhecimento vai ajudar na sua experiência a demonstrar a sua experiência na área. Então, eu tive um prêmio, ajuda a demonstrar. Eu tive uma entrevista fui convidado para dar uma entrevista sobre a minha área de atuação. Tive uma matéria falando sobre mim, sobre a minha atuação profissional. Tudo isso são pontos que você pode utilizar para comprovar esse posicionamento profissional como um profissional bem qualificado e demonstrar aí esse processo. O processo ele é solicitado diretamente no consulado, então nós vamos fazer aqui no consulado brasileiro, você submete o processo, teve o processo aprovado, você poderá então fazer a mudança, você recebe ali um visto, digamos que temporário, uma permissão temporária desse visto, que você depois tem que converter ela após 4 meses em Portugal para uma conversão permanente ali de residência de longa duração, né? Que não seria uma residência permanente, mas seria uma residência de longa duração, que cada visto tem a sua especificidade. Então, uns são 2 anos, outros são renováveis a cada ano, até que você consiga fazer, de fato, o seu processo de naturalização após ali o tempo mínimo, tá bom? Mais alguma dúvida? Respondi. Tem alguma outra dúvida? Outros colegas? Dr. Guilherme? Professor, eu achei super interessante a sua aula e o seu curso, que os alunos terão acesso já a partir de amanhã na plataforma. Ele é muito interessante. Quando nós falamos aqui de direito migratório, nós falamos de
Brasil e Portugal, por exemplo, nós estamos falando de um país que, além de ser, né, o nosso país irmão, eles terem colonizado o nosso país, além da questão histórica, nós estamos falando de um destino dentre os principais, onde os brasileiros fazem cursos, né, cursos, graduação, principalmente cursos de graduação, parte da graduação, fazem cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Na nossa área do direito, dizem, né, em língua portuguesa, que a faculdade é mais desejada por grande parte dos brasileiros, além, claro, das nossas, a USP, o FRJ, é a Universidade de Coimbra. Então, é muito importante saber qual é o caminho das pedras, resolvendo a questão burocrática no mundo de hoje, nos dias atuais, para nós estudarmos, por exemplo, numa Coimbra, numa Universidade do Porto, numa universidade como a Lusíadas de Lisboa. Qual é a burocracia para eu, brasileiro, conseguir revalidar o meu diploma, atuar em Portugal, poder fazer parte da Ordem dos Advogados Portugueses, que inclusive a Ordem dos Advogados Portugueses tem uma série de benefícios previdenciários, existem tratados existem tratados que têm, obviamente, efeito vinculante, que favorecem o Brasil e Portugal. Então, uma grande oportunidade, grande parte dos brasileiros não sabe, mas graças às parcerias, à diplomacia internacional brasileira, o vínculo histórico e legal, jurídico com Portugal, através destes tratados que foram celebrados ao longo de muitos anos, nós, brasileiros, temos grandes oportunidades em Portugal para exercer a nossa profissão, para estarmos regulares, nós estarmos com documentação, que é algo que em muitos países é extremamente difícil, em continente europeu e conectados com toda a União Europeia, inclusive tendo benefícios não restritos a Portugal, mas a toda a União Europeia graças a Portugal. Por isso, nós chamamos o professor William Villaruel aqui para nos auxiliar, para trazer esse conhecimento, que eu vejo que é muito importante, certo? Para vocês terem uma noção, eu tenho conhecidos que são registrados na Ordem dos Advogados Portugueses, que contribuem para a ordem de lá, porque no futuro terão, inclusive, direito previdenciário em Portugal. Ou seja, vai ter uma aposentadoria em euros. Olha que coisa interessante. Ou poder advogar no velho continente. Olha que interessante. Ou fazer cursos, às vezes alguns diplomas no continente europeu, em Portugal, o custo é até menor do que o nosso, apesar do câmbio. Apesar do câmbio. E existem benefícios para brasileiros e benefícios restritos para advogados. Então, olha que pontos relevantes aqui. Estes são alguns dos aspectos que influenciaram na escolha do tema, de nós termos aqui convidado um professor que é extremamente qualificado, que entende completamente do assunto, que trouxe o conteúdo para vocês. E é isso. Espero que os nossos membros aqui na Septem Cápulos aproveitem, que passam um bom feedback, e também o próprio professor William Villaruel, que esteja conosco em novas oportunidades, esteja novamente presente, novos cursos, e também agradecer a presença, primeiro, a presença do professor, que me respondeu prontamente no dia de hoje, quarta-feira de cinzas, que eu falei, professor, lembra, hoje, quarta-feira, às 7 horas, nós temos a nossa aula inaugural, e ele estava extremamente ciente. Então, agradecer ao professor, o comparecimento, a presença aqui do professor, agradecer aos alunos que estão presentes aqui conosco, novamente, uma quarta-feira de cinza, e os milhares de assinantes que nós temos que assistirão gravado. Também obrigado pela presença de cada um. Lembrando que, ao final do curso, vocês terão um certificado. Vocês terminam o curso e você obtém diretamente, automaticamente, o certificado. É isso. Gente, muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Realmente, como o Dr. Guilherme pontuou, inclusive uma coisa bem interessante é que
a Ordem dos Advogados estar regulamentado na Ordem dos Advogados de Portugal, permite você atuar em muitos países da União Europeia também. Inclusive, tem ali uma facilidade para atuar, inclusive, no Reino Unido tinha uma facilidade. Então, são alguns pontos bem legais de se entender também, de dar uma analisada. E espero que todos curtam bastante o curso. Fico à disposição. Fico também à disposição da CEPTEM. É sempre um prazer, uma alegria. Estou à disposição para o que precisarem. Muito obrigado a todos. Desejo uma ótima noite e um ótimo resto de semana, né, que nos sobra aí para essa semana. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, Obrigadão. tchau. Tchau, tchau.